Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Nicole, sou professora de português e redação, e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Vou abrir aqui o slide. E aí, hoje, durante a aula, nós vamos fazer algumas questões de concurso, tá? E eu também vou passar um conteúdo para que a gente consiga fazer as atividades. Eu vou explicar primeiro o conteúdo para facilitar e vocês conseguirem entender tanto o conteúdo quanto a resolução das questões, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orações coordenadas e subordinadas. Vocês já ouviram falar em oração coordenada e oração subordinada? Sim. Então, quem já ouviu, perfeito, né? Quem não ouviu, presta atenção aqui. Beleza, Guilherme. Então, nós vamos retirar todas as dúvidas na aula de hoje, tá bom? Olha só, gente, eu trouxe uma explicação breve aqui, que é o seguinte: a oração coordenada e oração subordinada, para não ter mais dúvidas. A oração coordenada, ela possui o quê? Uma independência, tá? A oração coordenada, ela é independente. O que seria isso? Que cada oração pode ser compreendida sozinha, tá? As conjunções que podem ligar as orações coordenadas, né, incluem as aditivas, temos as adversativas, as alternativas, conformativas e explicativas. Então, dentro das orações coordenadas, tá? Dentro da oração coordenada, nós temos ali algumas conjunções que ligam uma oração à outra. Lembra que nós falamos que oração é quando possui o quê? Verbo, certo? Né? Oração, a oração é a mesma coisa que verbo, certo? Dentro de uma oração, se temos uma oração, é um verbo. Se temos duas ou mais orações, dois ou mais verbos, tá ok? Então, o que vocês precisam saber é, oração coordenada, elas são independentes. Uma não depende da outra. Por exemplo, ele gosta de ler e escrever, né? Aqui nesse caso foi adicionado aí o e, tá vendo? Para ligar uma oração à outra, né? Então se chama aditiva, uma oração coordenada aditiva. Se tiver, por exemplo, o mais, o porém, o todavia, ó, estudei muito, mas não passei no teste. Esse mais aí mostra que é uma adversativa, né? No sentido de contrário, né? Contradição, tá? Alternativa tem o sentido de alternância. Ou, ora, quer, seja, tá? Então, ó, você vai ao cinema ou ficará em casa. Tá vendo? O ou aí
Alternativa. Conformativa, né? Quando a gente usa o como ou conforme, por exemplo, ela fez tudo como foi pedido. Ela fez tudo conforme foi pedido. Tá vendo? Que é uma conformativa, tá? E a explicativa, o nome já diz, né? Ela explica. Então, pode ser o pois ou o que, né? Ó, não fui ao parque, pois estava chovendo. Então, esse pois aqui, né, indica que é uma oração coordenada explicativa. Então, vocês conseguiram entender sobre a oração coordenada? Que vocês precisam saber basicamente para resolver as questões? É isso, tá? Sabendo que oração coordenada ela é independente, né? Cada oração ela pode ser compreendida sozinha, ok? E dentro das orações coordenadas, nós temos as conjunções que ligam as orações, podendo ser aditivas, adversativas, alternativas, conformativas ou explicativas. Beleza até aqui? Guilherme, conseguiu entender? Me digam aí. Sim? Beleza, então, gente. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Perfeito, Pedro. Bom que é só Eu uma. tinha visto isso, né, na escola, Aham. mas agora eu tô na oração subordinada. Então, nós vamos começar agora. Então, então, oração coordenada, ela é independente. Como a oração coordenada é independente, a subordinada é o quê? Dependente, Ou seja, tá? depende Então, das letras. oi? Depende das palavras. Depende uma da outra. Uma Comprei oração depende da outra para fazer sentido, tá? Então, ó, a subordinada, então, ela depende de uma oração principal, tá? Não tem sentido completo sem ela, tá? Então, elas podem ser introduzidas por conjunções subordinativas ou pronomes relativos, que nós já estudamos. E aí, dentro das orações subordinadas, nós temos 3 subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, tá? Então, olha só, como que a gente consegue identificar se uma oração é subordinada a substantiva, ou é adjetiva, ou é adverbial? Da seguinte forma, tá? As substantivas, pelo nome a gente já consegue identificar que as substantivas exercem, né, a função de um substantivo, tá? Então, as substantivas, elas exercem a função de um substantivo. Ó, é necessário que você estude. Que você estude, ó, tá se referindo a quem? Ao substantivo, certo? As adjetivas, elas qualificam o substantivo, né? Adjetivo, qualifica o substantivo. Então, por exemplo, o livro que você emprestou é interessante. Então, olha, que você emprestou é interessante, né? Nesse caso aqui, né? Ó, que você emprestou está se referindo ao quê? Ao livro, certo? Então, está qualificando o substantivo. E as adverbiais? As adverbiais, elas indicam circunstâncias. Por exemplo, causa, condição, tempo, tá? E aí, por exemplo, ó, se você estudar, passará no concurso. Quer dizer que é o quê? Tem uma condição aí. Você vai passar no concurso se estudar. Então, aqui, ó, indica uma circunstância. Tá, beleza? Ok? Todo mundo entendeu? Guilherme, não entendeu? Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. Olha só. De novo.
A oração subordinada, ela é dependente uma da outra. Então, uma oração, a oração principal, depende da subordinada para fazer sentido, tá? Por exemplo, aqui, olha só. Vamos lá. Se você estudar, passará no concurso. Se você estudar, se eu tiro a outra parte, mas o que você quer dizer com isso? Se você estudar, não tem um sentido. Então, ela precisa da outra parte. Por exemplo, se eu tiro o se você estudar e fico com passará no concurso. Mas e aí? Não está faltando alguma coisa para ter sentido? Isso seria a oração subordinada, tá? Porque ela é dependente. Uma depende da outra para fazer sentido, tá? Então, dentro das orações subordinadas, existem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Vamos lá. As substantivas exercem a função de um substantivo. As adjetivas qualificam um substantivo. E as adverbiais indicam uma circunstância. Tá? Então, cada uma delas vai, ter uma função diferente, né? Substantivas de substantivo, adjetiva de qualificar, adverbial, circunstância. E aí, as principais diferenças entre essas duas, então, é o quê? A independência, tá? Por quê? As orações coordenadas são independentes e as subordinadas dependentes. Olha um exemplo aqui. O sol brilhou e as pessoas saíram de casa. O sol brilhou. Deu para entender, certo? E se eu falo, as pessoas saíram de casa? Vocês não conseguem entender as duas? As duas partes, né? Então, se dá para entender, é oração coordenada. Tem o E aqui ligando as duas. Vai ser o quê? Oração coordenada aditiva. Porque dá uma ideia de adição, certo? E a subordinada, quando o sol brilhar, as pessoas sairão de casa. Se eu falo, quando o sol brilhar, beleza, mas e aí? Você vai falar, mas o que mais? Né? O que mais? Falta alguma coisa. E se eu só falo, as pessoas saíram de casa, vocês vão perguntar por quê? Por quê, Titi? Né? Por quê, professora? Então, aí, por isso que ela é uma subordinada, porque uma depende da outra, para fazer sentido. Beleza? Guilherme, conseguiu entender agora? Acho que sim. Qualquer coisa você me pergunta, tá? Olha só. Aí vamos lá. Agora, Guilherme, você vai ver cada uma delas. Olha só, eu coloquei aqui até para ficar fácil para vocês estudarem, que eu acho que vai facilitar na hora de estudar. Eu fiz assim, essa parte aqui, eu coloquei um exemplo de cada, tá? Então, eu gosto de estudar e meus amigos preferem jogar futebol, né? É uma oração coordenada sindética aditiva, porque tem o E ligando as duas, certo? Então, quando tem um E, é aditiva, tá? E aí, uma coisa que eu não falei com vocês. Quando, tá? Quando temos uma oração coordenada, ela pode ser assindética e sindética, tá? A sindética é que não tem conjunção, ela é marcada só pela vírgula, tá? Quando ela é marcada pela vírgula, é assindética, não possui conjunção ligando as duas. Já a sindética possui conjunção, tá?
Então, aqui nesse caso, é uma oração coordenada sindética aditiva, por conta do quê? Da conjunção e, tá? Não entendi, Marília. Vamos lá. A 2 aqui. Ela não foi à festa, mas ficou em casa assistindo a um filme. Tá? Então, aqui, ela não foi à festa, mas esse mais é uma conjunção adversativa, porque tem a ideia o quê? De contrário, né? Ó, ela não foi à festa, mas ficou em casa assistindo um filme. Ah, tá, Marília. Certo? Então, por isso, esse mais aqui vai ser o quê? Adversativa, tá? Próxima. Estava chovendo, então decidimos ficar em casa. Então, ela dá uma ideia de consequência. Então, por exemplo, olha só, estava chovendo, então decidimos ficar em casa. Então, é uma oração coordenada, sindética, consecutiva. Tá vendo? Com então. Você pode ir ao cinema ou ficar em casa. Ó. Tá vendo que o ou é uma alternativa, né? Dá uma alternativa para gente. Então, o ou é oração coordenada, sindética, alternativa, tá? Próxima. Ele não só gosta de viajar, mas também adora acampar, tá? Então, olha só. Aqui, eu até esqueci de colocar qual é a classificação. Mas esse mais aqui, ó, ele não só gosta de viajar, mas também adora acampar. Quer dizer que o quê? Ela tem o quê? Uma ideia, né, de adição, ó. Ela não só gosta, ela gosta de viajar e adora acampar. Tem uma ideia de adição esse mais, tá? O sol brilha e o céu está limpo. Aqui, mesma coisa. É aditiva, tá? Próxima. A professora explicou a matéria, mas ninguém prestou atenção. Esse mais aqui, ele, nesse caso, tem uma ideia de quê? De adversativa. Por quê? A professora explicou a matéria, mas ninguém prestou atenção. Né? Uma ideia de adversidade, contrário, tá bom? Próxima. Ele estuda muito, pois quer passar no vestibular. Pois é uma ideia de quê? De explicação, está explicando, né, por que ele estuda muito, tá? Não só leio livros, mas também assisto a documentários. Aqui, olha, não só leio livros, mas também assisto documentários. Quer dizer que ele lê livros e assiste documentários. Então, nesse caso, ela também é o quê? Aditiva, tá? Ela estava cansada, porém decidiu ir à festa. Nesse caso aqui, é o quê? Adversativa, por conta do porém. Ok? Deu para entender? Cada uma delas? Sim? E aí, nessa próxima aqui, eu falo sobre as subordinadas, que são o quê? Dependentes, né? Existem as subordinadas substantivas. E aí, elas têm algumas classificações. Mas, se vocês souberem fazer a análise sintática, né? Por exemplo, dizer se ele é um sujeito,
objeto direto, objeto indireto, se ele é um predicativo do sujeito. Você consegue identificar aqui na oração subordinada, tá? Então, preste atenção, vamos com calma. A oração subordinada substantiva, como o nome diz, ela se refere, né, tem a função aí de substantivo, certo? Então, olha só, é importante que você estude para o exame. Por que aqui ela é subjetiva? Porque ela está se referindo ao sujeito, tá? Então, quando estiver se referindo ao sujeito, ela é subordinada, substantiva, subjetiva, porque está se referindo ao sujeito, tá? Que é quem? Você, certo? Próxima. Eu gostaria de saber se você vai à festa, tá? Eu gostaria de saber. Quem gosta, gosta de quê? De saber, não é isso? Então, ó, se gosta é um verbo transitivo indireto, de saber se você vai à festa vai ser o quê? Objetiva indireta, porque tem um verbo transitivo indireto, precisa de quê? De um objeto indireto, certo? Próxima. O professor pediu que nós fizéssemos a lição. Vamos lá. Quem pede, pede o quê? Né? Aqui, o professor pediu que nós fizéssemos a lição. Quem pede, pede o quê? A quem, né? Então, nesse caso aqui, que nós fizéssemos a lição, tá? Está também sendo o quê? Um objeto indireto, né? Porque está se referindo à pessoa ali, né? O professor pediu que nós fizéssemos a lição. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, por isso, ela é objetiva indireta, tá? Próxima. É necessário que todos participem da reunião. Mesma coisa. Está se referindo ao sujeito, não é? Então, por isso, ela é subjetiva. Ok? Próxima. Não tenho certeza de que ele virá. Então, ó, não tenho certeza de que. Tá vendo que tem a preposição de aí? Então, se tem preposição, é objetiva indireta, porque tem ali a preposição, tá? A verdade é que eles não chegaram a tempo. Vamos lá. Quando nós temos, né? Quando aparece na frase, tá? Um verbo de ligação, o que é um verbo de ligação mesmo? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Quando temos, né, o verbo de ligação, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque lembra que eu expliquei na parte de verbos que existem os verbos intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos. Temos os verbos de ligação que têm predicativo do sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito? É o que se diz sobre o sujeito, certo? Então, olha só, a verdade é que eles não chegaram a tempo. É um verbo de ligação, certo? Que eles não chegaram a tempo está se referindo, né, à verdade, certo? Então, aqui vai ser o quê? Predicativa, tá? Próxima. É bom que você tenha estudado. Que você tenha estudado. Está se referindo ao sujeito, não é? Então, por isso, é subjetiva. Acreditamos que ela passou no teste. Acredita, quem acredita, acredita o quê? Né? Então, é um verbo transitivo direto.
Então, temos que ter aqui um objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? O que você disse é muito interessante. Tá vendo aí que o tem o quando tem verbo de ligação, é predicativa. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Ele não sabia que a prova seria difícil. Mesma coisa. Quem sabe, sabe o quê? Que a prova seria difícil. Então, é uma objetiva direta, né? Porque tem aqui um objeto direto. Beleza? Deu para mais ou menos entender? Não? Então, ó, vamos lá. Ver? Peraí. Deixa eu pegar o negócio aqui para vocês. De novo, então. Olha só. As orações subordinadas substantivas, tá? As substantivas, elas desempenham a função de substantivo, tá? Vamos lá. Então, isso vocês já entenderam que a oração subordinada substantiva tem a função de substantivo. Beleza? Aí, olha só. As orações subordinadas, elas são orações dependentes, né? Então, uma precisa da outra para ter sentido. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu. Vou com bastante calma. Beleza? Aí, olha só. Existe a oração subordinada subjetiva. Né? Oração subordinada substantiva subjetiva. O que seria isso? Tá? A subordinada subjetiva, ela exerce o valor de sujeito da oração principal. Então, vamos lá. É fundamental que você chegue antes da reunião, por exemplo. É fundamental, é a primeira oração principal, certo? Que você chegue antes da reunião é o quê? A subordinada, não é isso? Certo? Então, é fundamental que você chegue antes da reunião. É fundamental, é a oração principal. Que você chegue antes da reunião é a oração subordinada. Então, presta atenção. Não está se referindo ao sujeito? Isso, Guilherme. Tem verbo. Oração é sim, quando tem verbo. Então, olha só, é fundamental. É um verbo. É fundamental que você chegue antes da reunião. Então, aqui ele está se referindo ao sujeito. Quem que precisa chegar antes da reunião? Você, não é isso? Então, está se referindo ao sujeito. Ok? Aí, olha só. Existe também a oração subordinada substantiva predicativa. Isso aí, Guilherme, é o verbo ser. Muito bem. Então, olha só, existe a subordinada substantiva predicativa. Isso aí, Marília. Se não tiver verbo, não é uma oração. Tá? É uma frase nominal. Certo? Aí, olha só. A predicativa, ela tem a função de quê? De predicativo do sujeito. Lembra que predicativo do sujeito é o valor, né? O valor do sujeito, né? A característica ali do sujeito, quando se refere ao sujeito.
Então, olha só, nosso desejo é que ela vença o campeonato. Nosso desejo é oração principal. Que ela vença o campeonato é oração subordinada, não é isso? E se tem um verbo de ligação, que é o nosso desejo é. Tem o verbo de ligação, vai ter o quê? Um predicativo do sujeito, não é isso? Então, por isso, é oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Isso aí, Henry. Bora lá. Próxima. Existe também a oração subordinada substantiva completiva nominal. O que seria isso? É que completa o nome. Então, olha só. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Temos fé, é a oração principal, né? De que a humanidade pare de destruir o planeta é a oração subordinada, certo? E aí, Henry, eu não estou lendo nada não estou acompanhando no slide não, tá? Só estou explicando mesmo. Beleza? O que a gente acabou de ver. Estou explicando cada uma delas. Tá bom? Não, fica tranquilo. Olha só. Então, aqui temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Temos fé, é a oração principal. De que a humanidade pare de destruir o planeta é uma oração subordinada, substantiva, né? Nesse caso, ela está completando o sentido da fé, não é isso? Né? Ó, temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, ó, de que a humanidade pare de destruir o planeta está completando o nome que é fé. Então, por isso que se chama oração subordinada substantiva completiva nominal. Porque completa o sentido do nome. Tá ok? Beleza até aqui? Deu para entender? Sim? Então, vou seguir. Olha só. Aí nós temos também a objetiva direta. Então, quando temos a objetiva direta, é porque o verbo da oração principal é transitivo direto. Então, se tem um verbo transitivo direto, vai ter um objeto direto, certo? Então, ó, desejo que vocês sejam felizes. Desejo a oração principal. Que vocês sejam felizes é o quê? É a oração subordinada. Então, olha só, quem deseja, deseja o quê? Né? Então, se é um verbo transitivo direto, a oração subordinada vai ser o quê? Objetiva direta, porque temos um objeto direto, certo? Ok? Vamos lá. Gente, presta atenção aqui. Aí vamos lá. Existe também a oração subordinada substantiva objetiva indireta, quando nós temos um objeto indireto, né? Um verbo transitivo indireto. Então, por exemplo, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. O gerente precisa. Precisa de quê? Então, se precisa de um complemento, vai ser o quê? Objetiva indireta. Porque tem a função de quê? De objeto indireto. Existe também a apositiva. O que seria isso? A apositiva funciona como aposto.
Lembra que nós falamos da diferença entre aposto e vocativo? Aposto explica, certo? Então, ó, ela é apositiva quando ela vai explicar. Por exemplo, na maioria das vezes tem os dois pontos, tá? Olha só. Todos pensam a mesma coisa. Dois pontos. Que eu sou um vitorioso. Tá vendo que eu sou um vitorioso está explicando o pensamento, né, dos outros? Então, vai ser o quê? A positiva, tá? Então, gente, o que vocês precisam saber é que existem as subordinadas subjetivas, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Tá? Então, as subordinadas substantivas são 6, ok? Não tem Então, vocativo por quê? temos a... Oi? Não tem vocativo, né? Vocativo não, Poderia ter. só tem a apositiva, tá? Beleza? Então, vocês precisam, tá? Deixa eu até anotar aqui nesse slide. Vou até parar aqui só para poder anotar aqui para vocês. Espera aí. Ai, ai. Por quê, Guilherme? Fique mais. Vou sim. Então, ó, subjetiva tem função de sujeito. Bora lá. A predicativa tem função de predicativo. A completiva nominal tem função de complemento nominal. E é sempre iniciada por uma preposição. Ô, professora, Oi. primeira vez que eu vejo você mexendo no PowerPoint. Pois é. É porque eu já gosto de deixar pronto, mas só que como vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, estou tentando dar uma melhorada aqui. A objetiva indireta tem função de objeto direto, indireto. E a apositiva tem função de aposto.
Pronto, gente. Então, eu coloquei essa explicação aqui para vocês, tá? Para facilitar. Beleza? Ok? Então, eu coloquei aqui essa explicação da oração subordinada substantiva. Beleza? E aí, nós vamos partir agora para as orações subordinadas adverbiais. As adverbiais, elas indicam o quê? Circunstâncias, não é isso? E aí, olha só, vamos lá. Existe uma circunstância de tempo. Por exemplo, quando eu cheguei, a festa já havia começado. Quando é o quê? Indica o quê? Tempo, certo? Oi, pode falar. Professora, Oi. Henry está um pouco confuso. Oi? Tem um aluno que está um pouco confuso com a matéria. Pode explicar de novo, Quem? por favor? Henry. Eu acho que vocês estavam conversando sobre outra coisa. Então, Ah, por tá. favor, parem de conversar aí sobre outros assuntos, tá bom? Olha só. Então, as subordinadas adverbiais, né? Existem as que indicam tempo. Por exemplo, quando eu cheguei, a festa já havia começado. Está se referindo ao quê? A um tempo, certo? Se você estudar, conseguirá passar no teste. Ser é o quê? Uma condição. Por isso é condicional, né? Pelo nome a gente já consegue identificar, isso é bem mais fácil, tá? Ó, embora tivesse cansado, ele decidiu ir à festa. Quer dizer que é o quê? É uma concessiva, é algo contrário, tá? Ó, embora estivesse cansado, mesmo assim ele foi à festa. Então, concessiva. Como você não me avisou, não pude ir. Indica o quê? Uma causa, né? Outra aqui, ó. Sempre que chove, eu gosto de ficar em casa. Sempre indica o quê? Tempo. Então, é temporal. A menina saiu para brincar porque o sol havia saído. Então, é uma causa. Ela saiu porque, né, o sol já tinha passado. Tá? É uma causa. Caso você não venha, sentirei sua falta. Dá uma ideia de quê? De condição. Tá? Vamos lá. Ainda que ele estude muito, não se sente seguro. Mesma coisa, uma concessiva, né? Indica que é uma coisa contrária, tá? Depois que o sol se pôs, ficou mais frio. Aqui indica o quê? Tempo. Então, por isso é temporal. Embora tenha estudado, ele não se saiu bem na prova. Mesma coisa, uma ideia de concessão. Então, ela é concessiva, ok? Essa é mais fácil, não é? Né? Porque essa é mais simples, que você pela frase você consegue entender o que ela está querendo passar, né? Então, é o seguinte, as subordinadas adverbiais existem. Espera aí que eu vou de novo editar aqui para facilitar vocês. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Primeira vez que eu vejo o professor usar um PowerPoint. Ai, Deus. Então, ó, existem as causais. Causais que indicam causa, certo? As comparativas, É de comparação. exatamente.
Existem as concessivas. Concessão. Isso. As possessivas são aqueles que indicam posse, né? Não, concessivas indica uma concessão, uma contradição. Tá? Por exemplo, o embora, o mais, tá? Tá bom, desculpa. Nada, Miguel, sem problemas. Estão aqui para aprender. Condicionais Vem indicam de o quê? condição. 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 Tá Certo? parecendo que você tá falando algo de cadeia, professora. Condicional. Conformativas, né? Indica uma conformidade. Certo? Conforme, né? Consecutiva indica o quê? Uma consequência. Finais. Existem as finais, que indicam o quê? Uma finalidade. Pensei que era fidelidade. Proporcionais indicam uma proporção. Certo? E as temporais? Indica tempo. Isso aí. Revisão do tempo. Então, tá vendo que é fácil? Que cada uma indica uma circunstância diferente, né? Então, se eu falasse, por exemplo, vamos lá, deixa eu pensar aqui numa frase aqui para perguntar a vocês. Se eu dissesse, para ver se vocês conseguiram entender. Não viajamos porque estava chovendo. Olhando aqui, qual circunstância? Não viajamos porque estava chovendo. Causa. Muito bem. Porque a causa deles não viajarem é a chuva. Eu pensei que era o Isso tempo, aí. mas Não. Não, porque a conjunção é o porquê, né? Não tá, não é uma conjunção que seja indicativa de tempo, tá? Outra, choveu tanto que o jogo foi cancelado. temporal. Não. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. Causa. Consequência, uma consecutiva. Por quê? Choveu, né? A consequência foi cancelar o jogo, né? Próxima. Se chover, não sairei. Se é uma ideia de quê? Condição, condicional. Condição, então é condicional. Próxima. Estou tão nervosa como você estava até agora. Como? É uma ideia de quê? Ó, de novo. Estou tão nervosa como você estava até agora. Oi? Comparativa. Isso aí, Larissa, é uma comparação. Está comparando as duas pessoas. É porque consecutivo e comparativo é quase a mesma palavra. Confundi. Bora lá. Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Embora, né? Ó, embora não mereça. É uma ideia de quê? E aí? Boa noite, Marília. Olha só. Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Embora, uma ideia é o quê? De concessão, né? Ó, vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça, uma ideia de concessão, tá? Próxima. Segundo me disseram, hoje haverá aula. Segundo.
Segundo me disseram. Qual a ideia? Qual a circunstância? Relação de comparação. Não. Ó, segundo me disseram, hoje haverá aula. Não, não. Não é causa. Segundo me disseram. Olha só, se eu mudar a palavra, hein? Vamos ver quem vai acertar primeiro, hein? Conforme me disseram, hoje haverá aula. Conformativa. Conformativa. Por quê? Né? O segundo, conforme, indicam conformidade. Então, é conformativa. À medida que o tempo passa, a menina cresce. À medida. E aí? Não é tempo. Não é. À medida que o tempo passa, a menina cresce. Consequência. Proporcional. A proporção que o tempo passa, a menina cresce. Tá? Próxima. Estude bastante para que você passe no concurso. Para quê? Tá explicando? Não. Não é consequência. Tá explicando? Não é. Tá explicando. Estude para que passe no concurso, é isso? Estude Explicativo. bastante para que Explicativo. você passe no concurso. Não é Bom, causal. Estudar e passar no concurso, se você estuda bastante, passar no concurso é uma consequência consecutiva? Não é consequência. Ok. Aí o Henry acertou. É finalidade, gente. Para que indica uma finalidade, um objetivo, tá? Próxima. Não sairei até que me contem a verdade. Até que indica o quê? Uma consequência, não, né? Tempo. Sim, Isso tempo. aí. Tempo, né? Ó, não sairei até que me conte a verdade. Então, gente, beleza. O que vocês precisam saber sobre as orações subordinadas adverbiais é que temos causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Beleza? Alguma dúvida? Deu para entender agora como que classifica? Porque essa daqui, a adverbial, é bem mais fácil, porque pela leitura você consegue saber qual circunstância, né, está sendo dita ali na frase. Então, essa eu posso ficar tranquila, que todo mundo entendeu. Alguma dúvida a mais? Falta 6 minutinhos para acabar a aula. Não? Então, perfeito. Olha só. E aí, nós temos as adjetivas, para finalizar. As adjetivas, vocês vão achar moleza, porque é muito fácil. Porque, olha só, essa daqui não tem como errar. As adjetivas, elas podem ser explicativas ou restritivas. Então, vamos lá. O livro que eu emprestei está na mesa. O livro que eu emprestei está na mesa. Está o quê? Explicando, não é isso? É explicativa. E Né? nesse caso é restritiva porque restringe a um só objeto, o livro que eu emprestei. Não? Não. Por que não? Tá Olha só. restringindo o grupo. Que no Calma caso é o aí. livro. Calma aí, Thales. Olha só. O livro que eu emprestei está na mesa. Está explicando que o livro está na mesa. Tá? O livro aqui, né, está explicando sobre o livro.
Está falando sobre o livro. Oxe, Ok. o livro tá explicando o livro? Não, está explicando que o livro está sobre a mesa. Exatamente. Tá, eu pensei que o livro tá explicando o livro. Não. Entendi Aí, errado. olha só. Agora sim. Vê de baixo. As flores que você comprou estão murchas. Está dizendo que todas as flores estão murchas? Não, Não, só está as que restringindo um grupo. você comprou. Então, por isso está restringindo. Então, é uma restritiva. Pois é, Próximo. mas eu pensei que por causa do negócio do livro, o livro que eu emprestei está sob a mesa. Uhum. Eu raciocinei o seguinte: o livro que eu emprestei, então minha pessoa emprestou. No caso, está restringindo a um livro só. Uhum. É. Não, pensando bem, é verdade. Tem esse sentido aqui também. Pode ser? Pode ter essa classificação também, verdade, Thales? Porque, né, dá para isso aí. Próxima aí, olha só. A casa onde eu cresci foi vendida. Né? Está restringindo. Qual é a casa? Então, é restritiva. Próxima. O aluno que estudou muito passou no exame. Tá vendo aí? Quando tem vírgula, então que é mais fácil ainda, porque está explicando sobre o aluno, né? Próxima. A menina que está na foto é minha prima. Está restringindo, né? Está dizendo quem é exatamente a menina. Professora, pode Próximo. dizer qual é a número 6? Tô de Oi? olho fechado. Pode dizer qual é o número 6? Tô de olho fechado. Tá, peraí. Os professores que estão de férias voltarão em breve. Eu sei que Né? uma palavrinha aí, uma frasezinha aí tá entre vírgulas, ou seja, explicativa. Exatamente, porque está explicando. Quando está entre vírgula é mais fácil ainda. 7, ó, o carro que foi roubado foi encontrado, né? Então aqui é restritiva, porque está restringindo qual foi o carro. Então essa aqui é moleza, não é? Deu para fechar com chave de ouro. Então, ó, as adverbiais e as adjetivas é moleza, É né? como diz minha boa e velha amiga Arábia. É pra glorificar de joelhos, Mesquita. Então, é bem fácil. As substantivas, vocês só precisam treinar para poder identificar cada uma delas. Tá? Então, hoje acabou que eu nem conseguimos, né? Nem conseguimos fazer os deveres. Mas foi uma aula em que eu acho que eu consegui fazer com que vocês entendessem pelo menos as adjetivas e as adverbiais, certo? Né? Um pouquinho da substantiva. Então, na próxima aula, eu vou voltar na substantiva e aí nós vamos fazer vários exercícios. Beleza, galerinha? Tu vai colocar o slide lá no grupo? Vou colocar no grupo, tá bom, Pedro? Pode deixar Tá que eu bom. vou colocar agora. Tá ok? Então, tudo certo, gente? Nada de dúvida? Nenhuma. Sem sim. dúvidas. Sem Então, dúvida. beleza, Sem perfeito. dúvidas. Beleza, Boa noite. então. Então, galerinha, um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, até segunda. Aproveitem o final de semana e até mais. Tchau, professora. Boa noite. Dá um Tchau, beijo. boa noite. Professora, boa noite. Tchau, boa noite.